Olá, irmãos e irmãs, amigos da Palavra de Deus, seguidores desse canal. Hoje nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma palavra da parte de Deus para a sua consolação e conforto e também para que a gente possa conhecer mais sobre o plano da salvação em Cristo Jesus. O assunto que nós trazemos hoje tem o seguinte tema: entendendo a substituição na cruz. Entendendo a substituição na cruz. Haja visto que nós estamos há poucos dias para entrar na Semana Santa, né? Tradicionalmente chamada, e que tem muito sentido essas celebrações no significado do plano da salvação. Desde quando nós crianças, nós sempre ouvimos dos nossos avós, pais, quase todo mundo aqui nessa cultura ocidental sabe disso, que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Como morreu Jesus? Pregado na cruz. Para quê? Para nos salvar. Isso fazia parte do catecismo que a gente estudava. Mas nós não somos não tanto mais criança, né? Então, hoje nós estamos no nível que temos condição de entender melhor. E então nós trouxemos esse tema, entendendo a substituição na cruz. Ou seja, Jesus foi no meu lugar e foi na cruz. Nós temos aqui uma introdução que consta de 3 perguntas. O que significa a cruz naquela época? Na verdade, o que significava, né, a cruz naquela época? Pergunta 2. Quem estava sendo substituído? E por que essa substituição? Respondendo a cada pergunta, o que significava a cruz naquela época? Nós trazemos aqui pelo menos 2 significados. O primeiro era o instrumento de martírio e execução dos piores criminosos no tempo do Império Romano daquela época, certo? Bem claro. E tem um detalhe aí: Jesus foi crucificado, tinha um à direita, um criminoso à direita e outro à esquerda. Eles estavam no meio. Sempre o que eles consideravam pior, se tivesse 3, eles colocavam no meio. Segunda resposta: a cruz era símbolo de maldição na lei judaica, ou também lei mosaica. Você pode chamar dos 2 jeitos. É porque lá em Deuteronômio 21, 23 diz: maldito aquele que é pendurado no madeiro. Está escrito lá, Deuteronômio 21, 23. E o apóstolo Paulo, fazendo referência a essa passagem de Deuteronômio e o que aconteceu com Jesus, ele diz: Jesus fez maldito por nós. Hoje a cruz no meio cristão é símbolo de salvação, não é mais de maldição. Não venha ser um fanático que diz, se vê uma cruz na igreja, é símbolo de maldição. Na lei judaica, mosaica, era. E no Império Romano, como já falamos, né, para lá iam os piores criminosos. Mas hoje, na cultura cristã atual, passou a ser um símbolo de salvação, que Jesus morreu na cruz e nos salvou pela sua morte substitutiva. Por isso nós estamos estudando, entendendo a substituição na cruz. Substitutiva. Quem devia morrer era eu. Ele morreu no meu lugar. Muito bem. A segunda pergunta é: quem estava sendo substituído? A resposta é o homem. Todos os homens. Quando se diz o homem, é o gênero humano. Todos. E em 2 Coríntios 5,14, o apóstolo Paulo diz: um morreu por todos, logo todos morreram. Ali é um significado moral, legal, efeito legal, decreto de Deus. Um morreu por todos. Então, no aspecto jurídico, no aspecto legal, se um morreu por todos, todos morreram. Muito bem. E a terceira pergunta: por que esta substituição? Se o homem pecou, se Deus quisesse, ele não podia deixar o homem para lá. Não substitui não vai ninguém no lugar dele não. Ele escolheu pecar, escolheu ouvir as serpentes, que morra. Mas Deus quis uma substituição. Porque nós temos uns apontamentos aqui. No ato de execução, pena de morte, né, em culturas antigas havia 2 perguntas dirigidas ao réu e uma à multidão. É bom que você saiba disso. A primeira pergunta dirigida ao réu era o seguinte: você está ciente de que infringiu a lei X, a lei tal, e que por isso está condenado à morte? Você está ciente? O réu tinha que dizer sim, na execução de pena de morte, né? A segunda pergunta dirigida ao réu era: você deseja falar algo à multidão? Ele podia dizer que sim e falar, ou podia dizer que não. A terceira era dirigida à multidão, à plateia, e era assim: há alguém presente que aceite morrer no lugar desse réu? Então, é para essa terceira pergunta que se volta a atenção de Jesus,
do Pai e do Espírito Santo? É para essa terceira pergunta. Alguém que esteja disposto a morrer no lugar desse réu? Então, digamos que o homem, o gênero humano, está ali para ser executado, execução de pena de morte. Há alguém que queira morrer por ele? Jesus se apresenta e diz: eu quero morrer por ele. Lá no livro de Hebreus diz: Pai, pronto estou aqui para fazer a tua vontade. Bendito seja Deus. É porque Deus, em João 3,16, irmãos, expressa muito bem isso. É o centro áureo do Evangelho. É o versículo áureo do Evangelho, né? Que toda pessoa que lê a Bíblia sabe, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça o quê? Aquela execução de morte, pena de morte, mas tem a vida eterna. Para aqueles que querem nos contestar, poderia dizer: e quem crê nesse Jesus, quem crê nesse plano de salvação, não morre. Fosse assim, os crentes não morreriam, né? Os crentes, quem está falando aqui, todos que creem em Jesus, todos os que creem nesse plano da salvação em Cristo. Mas eles morrem essa mortezinha daqui do corpo. Mas lá em João 11, 25, 26, Jesus Cristo: eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim não morrerá. Na íntegra do versículo diz assim: e ainda que morra, esse viverá. Então nós não morreremos a morte eterna. Só a morte desse corpo, que ficou resumida a um sono, né? Lázaro dorme. Aí nós temos aqui duas respostas ainda para a terceira pergunta: por que essa substituição? Primeiro é que o homem não podia pagar a dívida, e nem pode. Depois é por causa do amor de Deus. Bendito seja Deus. Agora nós vamos valer-se da Escritura, da Escritura Sagrada, trazendo aqui 4 pontos. 4 pontos. O primeiro é o salário do pecado. O homem ia morrer porque o salário do pecado em Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, tá aí duas opções. Você gosta do pecado, quer continuar no pecado, ama o pecado, não quer saber de Jesus, porque todos nós somos pecadores. Mas quem quer saber de Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que inocenta o homem e que dá transformação para que ele se liberte desse pecado. Se ficar só na primeira fase do pecado, de gostar do pecado, irá para a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se quiser fazer uma aliança com Jesus, aceitá-lo como Salvador e Senhor, então o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você vai herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Bendito seja Deus. O segundo ponto aqui, valente da Escritura falar desse assunto, é que Deus não quer a morte do pecador, mas sim que ele se converta e viva. Em Ezequiel 33:11 diz o seguinte: não tenho o prazer da morte do ímpio, mas em que se converta do seu caminho e viva. Bendito seja Deus. Em 1 Timóteo 2,4 diz o seguinte: ele quer que todos os homens venham a conhecer a verdade e sejam salvos. Essa verdade é a palavra de Deus, é Jesus. Você conhece a palavra de Deus, mas não tem só que aprender e decorar. Tem que conhecer Jesus no íntimo da alma, do coração. Então, quer que todos os homens venham a conhecer a verdade e assim sejam salvos. É impossível ser salvo sem conhecer a verdade, a palavra e uma experiência íntima com Jesus. Terceiro ponto aqui: como Jesus assume o peso do pecado do homem. Isso aqui dói, viu? Lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 a 7, eu vou ler aqui, só para a gente meditar. Mas se a gente fosse falar só desses 4 versículos, Isaías 53, 4 a 7, a gente passaria a noite. Olha, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos, pois aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você não sabe da dor, da vergonha, do escárnio, do desprezo, do sofrimento na alma, do sofrimento interior, na mente, que Jesus passou quando ele estava lá na cruz. Por quê? Porque ele ali estava morrendo por todos. Junte o sofrimento de todos os homens que nasceram no planeta Terra, o sofrimento que cada um devia ter, some todos eles, pois tudo isso estava sobre Jesus. Além da vergonha,
de ser um Deus da glória, um Deus da honra, um Deus da luz, um Deus da justiça, agora sendo castigados. Versículo 6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E lá no Evangelho de João, em algumas passagens do Evangelho, principalmente lá em João, ele diz: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazer. Oh, Jesus maravilhoso. Olha, irmãos, o momento é muito sério, mas eu me atrevo a dizer o que eu vou dizer agora. Quem quiser me condenar, pode condenar, só não quer Jesus, quem é louco. Não estou falando de louco psiquiatricamente falando, não. O louco, no sentido bíblico, o contrário de sábio, mas é maravilhoso, Jesus. E em João 1:29, João, quando apresentou Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, no tempo de Moisés, né, os judeus ainda preferem fazer isso quando reconstruíram o templo, né, fazer o sacrifício de animais. E tudo bem, isso serviu de sombra para nós também. Para nós cristãos eram sombras. Oferecer vida no nosso lugar, é Jesus no nosso lugar. A nossa própria vida oferecida a Deus, que Ele recebe. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mundo. Ou seja, do homem. De todos os homens. Do ser humano. E em o quarto ponto aqui: até que ponto Jesus provou a morte pelo homem? Até que ponto foi o seu sofrimento? Até que ponto pesou sobre ele, né? Em Mateus 27:46, ele estava ali na agonia, né, que durou de 12 horas, da hora sexta, 12 horas, até a hora nona, 3 horas da tarde. Perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz. Ele disse o seguinte, né, que era aramaico, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, traduzindo para o nosso português, ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? O ponto ápice do sofrimento da cruz foi Jesus se sentir abandonado pelo Pai. Aquilo que todo pecador que não quiser saber do plano da salvação, Jesus vai passar no dia do juízo. Amado irmão, amada irmã, pessoa, onde chega esse vídeo, não quero passar por isso. Ao invés de passar por isso, passe pela grande alegria de um dia Jesus dizer a você: vinde benditos de meu Pai, e você ser um deles. Tomai posse do reino que foi preparado para vós. Queira isso e não ser abandonado pelo Pai. Olha, tinha um ato de adoração na Igreja Católica Romana. Eu fui de lá há muitos anos, até os 28 anos. Eu faço questão de dizê-lo agora. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Isso aqui não é vã repetição, nem é reza, não. É uma declaração de reconhecimento pelo que Jesus fez por nós. E agora nós temos 4 perguntas aqui, questionamento, apelo, né? Você se sente acomodado, ainda se sente acomodado, né? Cômodo com isso? Ou se incomoda nesse momento? Com você mesmo, com o seu estado, com a sua situação, ao acompanhar essa reflexão? Você agora está incomodado ou acomodado? É bom que você esteja incomodado com a sua situação, se ela não estiver boa diante de Jesus. E é só correr para Ele. É muito simples de resolver, é só querer. O que tinha de ser feito já foi. Segundo ponto, o que você percebe na relação de Deus com o homem e na relação do homem com Deus? O que você percebe? Eu vou dar a minha resposta. A gente percebe que Deus nos ama absolutamente e que o homem, na maioria das vezes, é sua ingratidão. Terceiro questionamento: Jesus fez tanto por você, e o que você está disposto a fazer por Ele hoje? Tá? Mas eu deixo claro para você que o que Ele mais quer que você faça por Ele hoje é tomar esse cálice da salvação. Quarto e último ponto: inclinemo-nos perante Ele e adoremo-lo em profunda meditação. Não se apresse a falar, só fica agora em profunda meditação em tudo isso que foi falado. O que Jesus é, o que você é, o que Ele fez por você e o que você está disposto a fazer por Ele. No mínimo, tomar esse cálice da salvação é suficiente, porque Ele não precisa que a gente faça nada por Ele. Ele já fez tudo por nós. Precisa que tema a Deus e obedeça, né? E se encaixe na palavra. Amém?
Então, se essa palavra lhe consolou, lhe confortou essa noite, compartilhe com outras pessoas. Você que recebeu o compartilhamento, se quiser se inscrever no canal, seja bem-vindo à nossa comunidade. E que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe. E nesse momento nós intercedemos pela humanidade, aquela questão da Rússia, da Ucrânia, né? E todas as pessoas que estão sofrendo nesse momento, que Deus em Cristo Jesus abençoe. Amém.